Bom, pessoal, meu nome é Nayade, eu trabalho na Gerdau, eu sou especialista de meio ambiente lá. Há 8 anos eu trabalho com sustentabilidade. Alguém já ouviu falar sobre sustentabilidade? Legal. Alguém conhece a Gerdau? Olha, eu ouvi alguns que conhecem aí, hein? Mas a maioria eu acho que não conhece, né? Eu vou apresentar um pouquinho da Gerdau para vocês, então, tá bom? Então, a Gerdau ela é a maior produtora brasileira de aço. A gente está presente em 9 países, temos 32 unidades de produção de aço, 75 lojas comerciais, temos 36 mil colaboradores ao redor do mundo e a gente recicla 11 milhões de toneladas de sucata anualmente. Nós também temos 2 minas de minério de ferro em Minas Gerais e 250 mil hectares de base florestal. Então, a gente tem floresta também, tá, pessoal? A gente tem operação de mina, a gente faz aço, mas a gente também tem floresta. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Bom, vocês falaram... acho que a maioria não conhecia a Gerdau, né? Mas vocês conhecem o Rock in Rio? Quem assistiu algum show do Rock in Rio há 3 semanas atrás, lá na TV? Teve bastante, né? Teve Ludmilla, enfim. Então, eu vou passar 2 vídeos para vocês sobre o Rock in Rio e a Gerdau, tá bom? Quem vê as estrelas da música no palco mundo do Rock in Rio, esse palco com cenografia toda feita de aço reciclável do chão ao teto, não imagina que o show começa longe daqui. Gente, eu estou aqui na Coopercaps, uma cooperativa na Capela do Socorro, Zona Sul de São Paulo, onde trabalham cerca de 50 cooperados no gerenciamento de resíduos. Aqui eles recebem de tudo, papelão, vidro, alumínio e recebem também a sucata ferrosa, que é a matéria-prima para a produção do aço reciclado. Tudo começa aqui nesse espaço, ó, onde é feita a pré-triagem dos resíduos. Os caminhões da prefeitura chegam de hora em hora, despejando cerca de 20 toneladas de materiais recicláveis por dia. Daí em diante, é hora de separar tudo com cuidado. Nunca participei da separação dos resíduos, essa é a minha oportunidade. Posso trabalhar um pouquinho com vocês? Pode. Cada uma dessas meninas aqui fica responsável por um tipo de resíduo. A Kátia é a que separa a sucata ferrosa. Lembra a sucata ferrosa, que é matéria-prima para a produção do aço reciclável? Pois é, ela fica de olho em tudo quanto é sucata ferrosa, né, Kátia? Isso, para não passar despercebido e a gente não ver. Esse tubo é ferro. Aqui, ó, essa lata vai. Essa vai. Essa vai. Aqui jaz uma chaleira, esquadria, corrente de bicicleta. Eu não imaginava o tanto de material que pode ser aproveitado. Olha, são vários tipos de material e o volume é gigantesco também. Só aqui nessa cooperativa, eles conseguem reaproveitar 60 toneladas de sucata ferrosa todos os meses. Um material que já tem dono, a Gerdau, que é a maior recicladora da América Latina. O Rafa é gerente executivo de metálicos, né, Rafa? Tudo bem? Tudo bem, Rosana. Prazer estar contigo hoje. Prazer é o meu. Qual é a diferença de trabalhar com esse tipo de sucata ferrosa na cadeia do aço? Esse tipo de sucata ferrosa é o tipo de sucata de obsolescência que a gente fala, o que é gerado pós-consumo, né? Então você viu tem uma diversidade de materiais, né? E a Gerdau recicla todos esses materiais, né? São mais de 11 milhões de toneladas de sucata ferrosa recicladas por ano nas nossas operações. Trabalhar com a reciclagem, a gente tem diversos benefícios para o meio ambiente, né? Então, reduz o consumo de água, reduz o consumo de energia, né? Além disso, menores emissões de gases de efeito estufa. É muito interessante também porque é uma cadeia que tem um lado ambiental positivo, mas social também. Renda e emprego para muita gente. Perfeito. São centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil que tiram o seu sustento do trabalho da separação, da catação da sucata ferrosa, né? A gente, né, apoia diversas cooperativas, como que a gente está aqui em São Paulo, né? No Brasil todo, né? Além de pequenos microempreendimentos, né, que a gente chama dos ferros velhos, né? Então são centenas de famílias que tiram a tua fonte de sustento da reciclagem da sucata ferrosa.
A Flavinha trabalha aqui há 7 anos e não esconde o orgulho de fazer parte de um processo que transformou sua vida e que coloca em cena o espetáculo da reciclagem. Flavinha, como é que você se sente sabendo que a pauleira que está rolando lá no Rock in Rio começa aqui, você faz parte dessa história? Bom, saber que eu também faço parte, que somos todos aqui protagonistas disso, dessa festa, né? Para mim é surreal, é inacreditável. Eu sou estrela, eu faço parte daquilo ali. A gente tem que se reciclar, nós seres humanos. E a reciclagem, a cooperativa para mim é isso, você se reinventar, é você aprender, é você ressurgir, renascer. Pessoal, vocês imaginavam que aquela latinha de leite condensado ia virar o palco mundo do Rock in Rio? Não? A gente é a maior recicladora da América Latina e reciclagem é muito importante. Vocês já ouviram falar sobre reciclagem, né? Acho que vocês falam muito sobre isso, né? Pois é super importante a gente ter um papel fundamental nessa cadeia da reciclagem, né, que depois vai virar aço. Então, o palco mundo do Rock in Rio agora pode virar uma geladeira, pode virar uma peça de carro. Olha que interessante. Isso a gente chama de economia circular. Vocês já ouviram falar sobre economia circular? Bom, então, apresentei aqui para vocês a Gerdau. E a Gerdau também tem um braço de novos negócios, que a gente chama de Gerdau Next. A Gerdau Next, ela vem para criar novas soluções. Sempre para ajudar a cadeia do aço, sempre para ajudar nessa produção mais limpa, né, na reciclagem, enfim. E aí a Gerdau Next, ela trabalha em 3 pilares: construção, sustentabilidade e mobilidade. Vou dar um exemplo aqui de uma parceria que a gente fez com a Shell. Todo mundo conhece a Shell, né? De combustível, bacana. A gente fez um parque solar. Nós estamos criando um parque solar lá em Minas Gerais para gerar energia renovável para as nossas fábricas. Isso é muito legal, né? Muito interessante. E aí a Gerdau Next vem para ajudar a gente nessa caminhada aí que é da sustentabilidade. E vamos lá. Agora eu vou fazer algumas perguntas, tá bom? Vocês sabem o que é ESG ou ASG? Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. Não? Alguém falou sim? Quer contar um pouquinho? Como que é teu nome? Vitor. O que você entende quando você lê ESG ou ASG? Social, meio ambiente. Muito bem. Muito bom, Vitor. É isso mesmo. Parabéns. É isso mesmo, pessoal. ESG, ESG, quando a gente fala ESG, a gente está falando em inglês aqui, mas aí vamos passar para o ASG, que é em português, é mais fácil para a gente entender. A é de ambiental, S de social e G de governança. Essas 3 letrinhas, se vocês jogarem no Google, elas estão assim bombando. Porque ela surgiu, eu vou contar como, essas 3 letrinhas surgiram, eu vou contar como, mas antes eu tenho uma outra pergunta. O que é sustentabilidade? Algo que se sustenta sozinho, né? O que mais? Algo sustentável, mas o que é ser sustentável? Durar mais? E se for durar mais usando da melhor forma? Tipo reciclando, exatamente. Reusando os produtos, exatamente. Isso tudo é sustentabilidade. E aí, a pergunta mais difícil, eu acho. Qual que é a diferença entre ESG ou ASG e sustentabilidade? É difícil, né? Mas sustentabilidade, pessoal, é algo mais amplo.
Sustentabilidade é quando eu gero valor para a sociedade. O ESG ou ASG, ele veio... ESG é de Environmental, Social and Governance, que é em inglês, mas é a mesma coisa que ambiental, social e governança. O ESG ou ASG, ele veio muito impulsionado por conta do mercado financeiro, que está se preocupando agora com essas questões relacionadas à parte ambiental, social e de governança. Então, o que o mercado financeiro, ou seja, quem que é mercado financeiro? Quem está colocando dinheiro na empresa. E esses caras estão interessados nisso agora, nesse tema, no tema de sustentabilidade também. Então, assim, eles estão colocando as questões ambientais e as questões sociais no mesmo patamar das questões de governança, que são as questões financeiras, que era o que importava para eles antes. Agora, não. Agora, como eu falei, né, eu trabalho na Gerdau, eu trabalho com sustentabilidade há 8 anos, e de 3 anos, 4 anos para cá, eu tenho conversado com muitos bancos, muitos investidores, e vendo que realmente eles estão se movimentando para a gente conseguir avançar nessa agenda ESG, ASG e de sustentabilidade. E aí eu trouxe aqui um pouquinho, pessoal, uma linha do tempo, tá bom? Da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela começa lá na era industrial. Então, a era industrial ela trouxe muitos avanços tecnológicos, né, institucionais, mas ela também trouxe um aumento na população global. Então, a gente passou aí de 1 bilhão de pessoas em 1800, né, para 7,8 bilhões, mais ou menos, atualmente. E quando a população aumenta, o que acontece? O lixo aumenta, poluição. Alguém falou alguma coisa aqui? A gente tem que consumir mais as coisas, né? A gente precisa consumir mais alimento, precisa consumir mais energia. Então, os recursos naturais também vão sendo utilizados numa velocidade muito mais rápida, né? E num volume muito grande, né? E aí, por isso que, em 1987, o que aconteceu? Foi lançado um relatório chamado Nosso Futuro Comum, ou então relatório de Brundtland, e quem lançou esse relatório foi a ONU. E pela primeira vez surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, pessoal, o que ele é? Acho que assim, o próprio nome já disse, alguém disse aqui também. É desenvolver, né, de uma forma inteligente, de uma forma que a gente consiga reaproveitar e aproveitar da melhor forma os recursos que a gente tem. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável é isso, é um modelo de desenvolvimento que permite às presentes gerações satisfazerem as suas necessidades sem impedir que as futuras gerações também satisfaçam as suas. Então, isso quer dizer que, desde o ar limpo que eu respiro, até o alimento que eu consumo, até o aço que eu produzo hoje, eu tenho que garantir que, lá na frente, as futuras gerações consigam fazer tudo isso da mesma forma que eu estou fazendo hoje, né? E reparem que isso foi dito, essa coisa do conceito, né, desse conceito de desenvolvimento sustentável, foi falado aqui em 1987. Então, a gente já é a futura geração desses caras. E a gente está pagando por esses caras não terem seguido isso. Né? Quantos eventos que a gente não tem acompanhado de chuvas muito intensas que alagam as cidades, de períodos de seca que a gente fica sem água, tem que fazer racionamento. Então, hoje a gente tem que pagar o preço. Só que não adianta só se vitimizar, né, pessoal? A gente tem que tomar isso, a gente tem que levar isso como uma oportunidade de melhoria, para a gente ajudar as futuras gerações a não passarem por isso, porque as coisas podem piorar, né? E aí, em 1994, seguindo aqui a nossa linha do tempo, o John Elton, ele lançou esse conceito de triple bottom line aí, que visa a forma ele defende que as empresas trabalhem
de uma forma ambientalmente possível, socialmente justa e economicamente viável. Esse é o tripé da sustentabilidade. É quando a gente olha para o meio ambiente, para o social e para o financeiro. É um tripé. Se um deles não funcionar, o negócio não para em pé. Tá? E aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nos anos 2000, mais ou menos, surgiu uma coisa chamada greenwashing. Vocês sabem o que é greenwashing? Tem ideia do que é greenwashing? A tradução é exatamente essa, lavagem verde. E o que isso significa? Plantar árvore. Vamos dizer que é assim. Quando eu faço um greenwashing, eu falo que eu planto árvore, mas eu não planto. O greenwashing, pessoal, é isso. É quando uma empresa ou, enfim, uma organização fala que faz, mas não faz. Fala que vende um produto verde, mas ele não é verde. Esse é o greenwashing. E aí, o que começou a acontecer com a sustentabilidade? Depois que surgiu o greenwashing, que algumas empresas começaram a fazer esse tipo de coisa. As pessoas começaram a questionar a sustentabilidade. Não, sustentabilidade não existe. Eles estão falando para ganhar dinheiro. E aí, o que aconteceu? O consumidor começou a ficar na dúvida se isso era real ou não. E o que as empresas tiveram que fazer? Trabalhar com transparência. Aí elas tiveram que se esforçar para mostrar aquelas que de fato estavam fazendo que era real o que elas estavam fazendo. Então, em 2004, surge ali essas 3 letrinhas, o ASG, o ESG. Essas 3 letrinhas surgiram pela primeira vez num relatório do Pacto Global, que também é da ONU, em parceria com o Banco Mundial. Então, reparem que aqui as instituições financeiras, o mercado financeiro já começa a entrar na jogada. Eles já começam a se importar. Porque eles querem investir em empresas que realmente fazem sustentabilidade, realmente fazem ESG ou ASG. Aí, o problema é que a gente tem que ir além. Aconteceu um episódio, infelizmente, muito triste em Bangladesh, há alguns anos atrás. Um prédio caiu e morreram 1.000 pessoas. Depois de um tempo, descobriram que nesse prédio tinha uma fábrica têxtil, né, de roupa. E aí, o que aconteceu? Descobriram que essa indústria têxtil era fornecedora da fornecedora da fornecedora de grandes marcas. Então, as empresas perceberam o quê? Que não bastava elas fazerem sustentabilidade, ESG e trabalhar com transparência só com elas mesmas. Elas tinham que envolver toda a cadeia de fornecimento delas. Elas tinham que envolver toda a cadeia de valor delas. E aí, sim, começar a engajar e não deixar essas coisas acontecerem. Então, esse também foi um grande passo. Infelizmente, por um acidente, né, as empresas perceberam que isso tinha que acontecer. Em 2015, 2 eventos importantes aconteceram para a sustentabilidade. Então, a ONU, de novo, lançou a Agenda 2030. E daí, nessa Agenda 2030, vocês já ouviram falar disso? Alguns já, outros não? Elas lançaram o que a gente chama de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E são 17, são os que estão aqui embaixo. E a ONU fez justamente isso para os governos conseguirem darem mais atenção para esses temas ambientais e sociais. Então, são ações, são 17 temas que os governos precisam trabalhar até 2030 para garantir o desenvolvimento sustentável, ou seja, para garantir que as gerações futuras tenham o que a gente tem hoje. Tá? E em 2015, também, aconteceu a 21ª Conferência do Clima, a COP21. Lá foi firmado o Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele é um compromisso
para manter o aumento da temperatura global abaixo dos 2 graus. Eu não sei se vocês estão familiarizados, se vocês conhecem essa coisa das mudanças climáticas, mas elas estão acontecendo. E existe um acordo para tentar frear esse aquecimento global e essa mudança do clima. Tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu falei que eu trabalho com sustentabilidade há 8 anos, certo? Não falei? Ah, então... Bom, falando de novo aqui. E daí eu tenho, né, a gente tem os grupos que a gente troca mensagens e tal. E tem uma página muito engraçada no Instagram, e eu trouxe algumas coisas que eu peguei de lá que não devem acontecer, tá? Não devem acontecer. Vamos lá. Então, o que não é sustentabilidade? Sustentabilidade não é só reciclagem, pessoal, é bem mais do que isso, né? Como eu falei, tem a parte social também. Isso também acontece nas empresas. É a coisa do greenwashing, né? Então, a estratégia de sustentabilidade é gigantesca, daí tem um orçamento pequenininho para conseguir colocar essa estratégia de pé, porque não é fácil, pessoal. Não é fácil. Lembra que sustentabilidade é você criar valor para a sociedade, né? Então, a gente precisa de um orçamento para isso. A empresa precisa nos dar dinheiro para a gente fazer a sustentabilidade acontecer. E a gente precisa de um time também. Eu tenho o meu, ainda bem. E aqui? Aqui também é uma imagem que eu gosto, né? Porque tem muita gente preocupada com o futuro do meio ambiente, mas quantos estão dispostos a mudar a vida para fazer esse futuro acontecer, né? Isso é uma coisa que nada disso é sustentabilidade. E o que não é ESG? A primeira é uma brincadeira, porque quem trabalha com ESG fica maluco. Porque tudo que chega na empresa acaba sendo ESG. E aí eles mandam para a gente. Daí a gente fica, tipo assim, esgotada, acabada. Aqui também. Diz que vai fazer, mas não diz o quê, como, quanto, nem o investimento. Aí eles brincam, fake ESG. E, por fim, a empresa fala, estamos preparados para conversar com nossos stakeholders. Stakeholders, pessoal, é todo esse pessoal que eu falei, assim. São os investidores, são os clientes, quem está interessado em colocar dinheiro na empresa, né? E daí o atendimento, tipo, 35 chamadas perdidas e a pessoa dormindo. Então, isso aqui é o que não pode acontecer. E aí, aqui tá pequeno, mas eu vou explicar para vocês. Eu achei muito interessante essa reportagem, eu peguei na Exame, no site da Exame. E daí, a Google Trends aqui fez uma pesquisa que mostrou que o termo ESG, quando a gente digita ESG no Google, né, cresceu 1.200% em 2 anos. Isso é muito. Eu imagino que a gente passou por uma pandemia. Eu imagino que a palavra pandemia, né, vacina, também deve ter crescido da mesma forma. Mas olha só, uma outra pesquisa mostrou aqui que 95% das empresas brasileiras têm ESG como prioridade. E eu espero que seja verdade, para a gente não se deparar com aquelas situações que eu mostrei nos últimos 2 slides. E aqui, uma outra pesquisa mostra que 48% dos presidentes das empresas coloca ESG como prioridade na agenda deles. De novo, eu espero que seja verdade. E aí, a Exame trouxe aqui os motivos desse aumento ter acontecido, desses 1.200% de aumento. Primeiro, a crise climática, que se tornou uma emergência. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre mudanças climáticas e crise climática, mas aqui está escrito, né? Os empresários têm cada vez mais consciência de que, se não houver planeta, também não é empresa. E é ótimo que isso aconteça.
E para ficar em alguns exemplos, a ocorrência de eventos extremos pode comprometer a infraestrutura de transporte e toda a cadeia de suprimentos da região. Vocês viram, não tem muito tempo, aconteceram fortes chuvas no Rio de Janeiro. Isso tudo é consequência das mudanças climáticas, e eu vou, de novo, contar mais um pouquinho para frente por quê. E isso acaba trazendo um monte de problema para a gente. E aqui, né, o mercado de investimento, como eu comentei, né, os caras que colocam dinheiro nas empresas estão começando a se preocupar com o tema de fato, né? E a chegada da geração Z no mercado consumidor e no mercado de trabalho. Então, é uma geração que se preocupa mais onde eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar numa empresa que faz greenwashing? Eu quero trabalhar numa empresa que faz greenwashing? Né? Pensa mais nos produtos que vai consumir. Então, acho que esses 3 pontos foram né, o que deu esse boom aí, fez esse boom de 1.200% acontecer. E aí, existe uma coisa em sustentabilidade, pessoal, que chama materialidade ou matriz de materialidade, que é justamente você entender o que é material. O que importa para a sua empresa, para a sua companhia? Será que para a Gerdau importa quando a gente fala assim de desmatamento? Será que sim? Ou será que é mais importante para uma indústria, por exemplo, de carne, que está mais focada ali no agronegócio? Aqui, na matriz de materialidade da Gerdau, por exemplo, não apareceu o desmatamento. Não é um ponto relevante para nós agora, porque a nossa cadeia está fora dessa área. A gente está fora do agro. Então, essa matriz de materialidade ela é feita justamente para a gente entender o que importa. E como que a gente desenvolve essa matriz? A gente faz entrevista com quem vai investir na gente. Então, a gente chega para o investidor, chega para o banco e fala o que na sua opinião, é importante a gente, né, trabalhar durante os próximos 5 anos? E aí o investidor fala, olha, saúde e segurança é muito importante, diversidade e inclusão é importante, gestão de coprodutos, que eu vou falar mais um pouquinho o que é, e por aí vai. Mas eu falei investidor, mas não é só o investidor, tá, pessoal? Tem os clientes também. Enfim, todo mundo que faz parte do dia a dia da Gerdau acaba sendo entrevistado, tá? E lembra que eu falei dos ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? A gente procura sempre correlacionar os temas que a gente está trabalhando com esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para garantir que em 2030 a gente consiga atingi-los. E daí, para mostrar a importância da matriz de materialidade, né, e do ESG, ou ASG, a Gerdau, a gente faz o nosso relatório de sustentabilidade, assim como todas as empresas fazem, e a gente coloca alguns indicadores. E isso é muito importante, pessoal, porque a gente primeiro precisa medir, para saber onde que a gente está e onde que a gente quer chegar. Então, quando a gente está numa empresa, é essencial que a gente faça essas medições. Quanto de água eu estou consumindo? Quanto de gás de efeito estufa eu estou emitindo? Quanto de resíduo eu estou gerando? Isso é essencial. E isso a gente faz. E a gente faz anualmente. A gente reporta isso. Tá? E o nosso presidente, ele começa há 1 ano, mais ou menos, ele começou a participar mais disso. Por quê? Porque esses indicadores interferem no bônus dele. Então, ele também tem que bater a meta dele. Ele tem que ajudar a gente a bater essa meta para ele conseguir o bônus dele. Então, lembra que eu falei? Agora a gente está entrando realmente num universo onde o mundo financeiro está olhando para essas questões. E aí, tem uma certificação que é muito legal. Chama Sistema B. Alguém já ouviu falar do Sistema B? O Sistema B é uma certificação que quer que as empresas sejam melhores
para o mundo, e não que elas sejam as melhores do mundo. Vocês entenderam a diferença quando eu falo é a melhor para o mundo e não a melhor do mundo? O que eu quero dizer com isso? Alguém me ajuda? Pode falar, gente. Isso. É começar a pensar mais pensar mais em como pensar mais em ações e menos em como que eu vou comunicar isso. Então, as empresas elas estão agora preocupadas com isso também. A gente foi a primeira indústria do aço a fazer parte do Sistema B. A Danone também conseguiu a certificação recentemente, e a Natura, que é Bench, que é líder em sustentabilidade, já tem essa certificação há algum tempo. Vamos falar um pouco agora de meio ambiente, que é onde eu estou, né, é meu dia a dia. Eu trouxe aqui a questão da economia circular, que vocês já me falaram que vocês estudaram sobre isso, vocês sabem sobre isso. O que é economia circular para vocês? Exatamente. Uma coisa depende da outra. Alguém falou usa recurso natural, né? Mas eu acho que assim, usa recurso natural e depois reusa isso. É um ciclo, exatamente. A gente tem a economia linear. A gente usa e joga e acabou. Mas tem a circular. E é isso que o Rafael, que é gerente lá na Gerdau, contou. Né? A gente pega aquela sucata e transforma ela em um novo produto. É isso que acontece aqui com outros, inclusive com outros aspectos ambientais. Então, a gente tem aqui, né, para produzir o aço, a gente usa muita água. Muita água, porque para a produção do aço, pensa que precisa de muito calor, muita energia. E aí, não sei se vocês já viram, e mostrou aqui no vídeo, sai assim, pegando fogo. Sai até meio incandescente mesmo, né? Laranja, assim. Então, pensa que é muito, muito, muito quente. E daí, as máquinas que estão ali, né, produzindo isso, elas precisam ser resfriadas. Com o quê? Com água. Então, a gente usa também muita água. Só que o que acontece? A gente reusa a água. Então, quase 98% da água que a gente utiliza é água de reuso. Porque imagina, se a gente tivesse que captar água o tempo todo, haja água, né? Apesar da gente ter algumas perdas no processo, a gente também tem tratamento de efluente para aquela água que não é reutilizada, mas mesmo assim, nosso número, a gente precisa ter um alto percentual de reuso para a gente não ter que ficar utilizando o recurso natural, né, e captando, enfim. E como eu falei, o Rafa falou, 11 milhões de toneladas de sucatas são recicladas pela Gerdau anualmente. Então, da próxima vez que vocês virem uma latinha, né, de leite condensado, enfim, dá para sei lá, alguma coisa ali que vocês estão descartando, vocês vão lembrar, putz, isso aqui vai virar de novo, né? Se for reciclado da forma correta, vai virar de novo um produto que eu vou consumir talvez daqui 2, 3 meses. 73% do aço que a gente produz vem dessa sucata, então isso também é muito interessante. A gente usa fonte de energia renovável. Como eu falei, nós temos uma parceria com a Shell para produzir energia solar. E a gente tem 78% de reaproveitamento de coproduto. O coproduto, pessoal, pensa que é um resíduo,
Só que, por ele poder ser reaproveitado, ele é chamado de coproduto. Então, por exemplo, para produzir o aço, gera como se fosse um pó, chamado de escória, e essa escória ela é utilizada para fazer estrada. Então, olha só que legal, é um resíduo que, na verdade, não é um resíduo, ele volta, né? Então, isso também é bem bacana. E, como eu falei, a gente tem uma base florestal, então a gente tem floresta. A gente tem 254 mil hectares de floresta. Isso é uma área gigantesca. E 91 mil é só para conservação ambiental, né? Preservação. E isso inclui preservação da biodiversidade também. E vocês sabem, no restante, né? Vocês imaginam o que a gente produz nessas florestas? O que sai dessas florestas? Madeira, lenha. Vocês sabem para quê? Como que é teu nome? Gabriel falou, carvão vegetal. Isso é uma coisa muito do Brasil. Isso não tem em nenhum outro lugar do mundo. Só tem aqui no Brasil. Ao invés da gente usar aquele carvão mineral, né, que daí vem de uma fonte não renovável, a gente usa o carvão vegetal. E no restante do mundo, isso não existe. É uma coisa muito do Brasil, a gente tem que aproveitar disso. Emissões de gases de efeito estufa. Quem já ouviu falar sobre isso? O efeito estufa é bom ou ele é ruim? Opa, alguém falou depende. Por que depende? Exato. Exatamente. Exatamente. Como que é teu nome? O Vinícius. Falou exatamente o que eu ia comentar. O efeito estufa, pessoal, ele não é ruim para o planeta. Por quê? Porque ele mantém a temperatura na Terra para a gente viver. Né? Ele faz com que a Terra fique aquecida, né? Fique quentinha para a gente poder existir. Porém, o que está acontecendo? As ações humanas, tudo que a gente está, né? Todos os gases que a gente está jogando lá, que a gente chama de gás de efeito estufa, está aumentando, né? Esse calor no planeta. E daí, sim, é ruim para a gente, porque daí o planeta pode pode aquecer demais. Só que tem uma coisa. Quando a gente pensa em aquecimento global, né, quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente pensa, a planeta vai aquecer e vai ficar quente, quente, quente. Por que às vezes a gente vê lugares frios, super frios, com frio que a gente nunca teve? Porque é uma característica, pessoal, das mudanças climáticas, fazer com que os eventos, né, as catástrofes, enfim, os eventos naturais, sejam intensos e extremos. Então, não é porque a mudança climática está existindo, o aquecimento global está existindo e vai ter frio? Vai, porque essa é uma característica dela, ela deixa o clima maluco. E é por isso que a gente tem muita chuva, muito frio, muito calor. A gente teve recentemente, acho que foi ano passado, né, neve no sul do Brasil, uma coisa que muito difícil de ver. E é isso que começa a acontecer. Os eventos são extremos, intensos e começam a acontecer com maior frequência. Essas são as características das mudanças climáticas. E aí, a gente tem um compromisso, né? As empresas estão precisando se comprometer com isso e reduzir as suas emissões. Então, a Gerdau tem uma meta aí, até 2031,
atingir 0,83 toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido. Isso aqui é uma medida que a gente usa para medir as emissões de gás de efeito estufa. E como que a gente vai fazer isso? Não é fácil. Não é fácil. A gente vai trabalhar em 4 pilares. Aumentar a eficiência energética e a eficiência operacional. Quer dizer, deixar aquela usina que produz o aço mais eficiente. Produzir mais com menos. A gente vai aumentar o uso de sucata. Por que a gente aumenta o uso de sucata e diminui as emissões de gás de efeito estufa? Porque é reutilizado. Porque eu não preciso tirar da natureza de novo um recurso natural. Então, quando a gente fala de economia circular, a gente está falando de poupar recursos naturais, né? Tem um vídeo para vocês darem uma olhadinha sobre sucata. Eu me chamo Ireno Bin, eu tinha 18 anos quando comecei a ajudar a gerenciar essa empresa, né? Eu tenho a esposa, tenho 3 filhos, né? E os 3 já estão me ajudando no ferro velho, né? E de 1950 foi fundada a empresa, né? Com o nome de Ferro Velho São Paulo. E daí para cá, meu pai que vinha dirigindo. Aí eu continuei dando sequência e estamos até hoje no ramo de comércio atacadista de artigos usados e sucata. Esse semestre fez 50 anos, que é meio século de parceria junto à Gerdau. A Gerdau é o nosso porto seguro, mesmo em épocas de crises, fazendo com que a gente não pare a negociação aqui no interior de São Paulo. Eu sou Senira Nunes, hoje eu estou como Head de Meio Ambiente da Gerdau, a função mais de ajudar a Gerdau na definição da sua estratégia de longo prazo, voltada à sustentabilidade, com ênfase às questões ambientais. Muita gente confunde sustentabilidade com ESG. Sustentabilidade é algo mais amplo, é quando a gente está gerando valor para a sociedade como um todo, a gente olha de uma forma bastante ampla realmente. E ESG é quando o mercado financeiro começou a olhar para a sustentabilidade e enxergar com uma visão de risco. Quando o mercado financeiro começa a analisar uma empresa, ela olha o viés da sustentabilidade, mas com risco de longo prazo. Então o mercado diz que são questões como mudanças climáticas, consumo de água, reciclagem de resíduos, e ESG tem a ver com o futuro. Então temos também que demonstrar para o mercado que, embora a gente esteja, digamos, numa posição favorável, a gente sabe que para manter o planeta, né, de uma forma habitável e saudável, nós como organização também temos que demonstrar essa melhoria contínua, né? Hoje a gente tem 71%, no último número de 2021, 71% da produção da Gerdau foi feita à base da sucata. Ela contribui muito mesmo com tudo que pode se transformar novamente, porque o material, depois que não serve mais para ninguém, passa a ter utilidade, né? Quando a gente substitui, né, a produção de minério, carvão mineral, por sucata, a gente ganha esse CO2, a gente evita a geração desse CO2. E o fato também da gente substituir parte do carvão mineral que a gente precisa para produzir o aço a partir do minério, a gente usa carvão vegetal, um biorredutor, um carbono de origem renovável. Esses dois somatórios, essas duas rotas, nos possibilita que a gente já tenha um processo de menor impacto ambiental. Ou seja, a questão ESG da Gerdau, ou seja, o risco ambiental da Gerdau, quando o mercado financeiro nos analisa, ele é considerado menor. Então, a importância do sucateiro, a importância do catador para a descarbonização é muito maior do que às vezes a gente consegue enxergar de fato. É toda essa coleta de material que vai ajudar a produção de um aço de menor intensidade de emissões de gases de efeito estufa, menor consumo de água, que vai trazer à cadeia um valor diferenciado e que
muitas vezes a gente nem consegue enxergar a dimensão disso tudo. Porque o catador é o início daquele processo, muitas vezes. Esse produto, que para todo mundo é o fim, para nós é o começo. Com a ajuda da Gerdau em receber ele para a industrialização e voltar a colocar no mercado como ela coloca. Então, é muito legal quando isso acontece, né? Eu gosto muito dessa frase. O que é o fim para alguns é o começo para outros. Vocês gostaram do vídeo? Ela é minha chefe. E daí aqui, como eu falei, né, a gente tá então, a sucata, né, a reciclagem, a gente precisa dela para a gente conseguir atingir as nossas metas, né? E eu falei que são 4 pilares, né? Já falei 2. O terceiro é expandir a nossa base florestal, né? Ou seja, produzir mais carvão vegetal e também ter mais floresta, né? Vocês, não sei se vocês têm conhecimento, mas as florestas elas também ajudam na captura do carbono, né? Então isso também ajuda na nossa redução aí de emissão, na nossa. Vocês viram? Vocês já tinham ouvido falar sobre descarbonização? É justamente o contrário de emitir, né? É tentar ter essa redução de emissões. E consumo de energia limpa e também novas tecnologias. Só que, deixa eu contar uma coisa para vocês. Existem tecnologias que ainda nem surgiram e a gente precisa delas. Então, tem muita coisa que está lá no futuro, mas não dá para a gente ficar parado. A gente tem que trabalhar com o que tem. E ir atrás de pesquisa, conversar com o governo, para tentar acelerar essas tecnologias que ainda não estão viáveis e não apareceram aqui para a gente. Mudanças climáticas. Mas aí, mudanças climáticas, eu já basicamente falei para vocês, né? Trouxe aqui algumas reportagens. E, assim, tudo recente, tá, pessoal? De junho, maio, tudo desse ano. E quando a gente pensa em mudanças climáticas, eu trouxe para vocês. Isso aqui é um relatório de riscos. Esse WEF, de novo, eu trago essa questão de que o mundo financeiro está atento aos temas ambientais e, em especial, às mudanças climáticas. Porque eles são bem focados nesse mundo financeiro. E, no relatório desse ano, adivinhem, os riscos ambientais apareceram em primeiro lugar. Como eles fazem, né, as análises deles, e os riscos ambientais apareciam, mas apareciam lá para baixo. Agora, é que está bem ruim a imagem, mas agora começa a aparecer em primeiro. O que está em verde ali, quando eles identificam os 10 riscos, 10 maiores riscos, os que estão em verde são os ambientais. Os que estão em vermelho, que parece laranja aqui, são os sociais. Então, reparem que... E tem risco financeiro. Tem risco de segurança cibernética, tem tudo isso, né? Mas o azul, acho que é de segurança cibernética. Então, reparem que os riscos ambientais e os sociais, muito por conta da pandemia que aconteceu, eles vieram no top 10 ali desse relatório. E aí, aqui, né, muito por conta da Covid, eles apareceram aí. E como estava ali, né, anteriormente, estava no slide anterior, os riscos ambientais levam aos riscos sociais também. Porque as pessoas são impactadas de formas diferentes, né? Então, por exemplo, uma chuva forte vai impactar mais algumas pessoas do que outras. Então, isso a gente precisa levar em consideração também. Aqui, basicamente, o que eu já falei, aqui dá para ver
como que a temperatura está variando no planeta. Deixa eu ver se eu consigo. Essa aqui é a variação da temperatura, a média global, desde 1880 até 2020. Então, reparem que a média ela estava até negativa antes. Aqui, opa. Aqui. E daí, de repente, ela começa a subir, e aqui, em 2010 e 20, a gente tem as maiores médias de temperatura no globo, no planeta. E daí, consequentemente, a gente tem maior concentração, aliás, por conta, né, do CO2 na atmosfera, que está super alto aqui, a gente tem esse pico aqui também. Essas aqui são alguns gases, né, que colaboram com o efeito estufa. Então, a gente tem CO2, CH4, N2O e aqueles gases refrigerantes, né? Isso aqui, pessoal, é um gráfico que mostra as emissões de gás de efeito estufa no mundo, como que elas estão se comportando. Então, a gente tem uma parcela muito grande vindo de energia, né, muito por conta dos combustíveis não renováveis, né, dos combustíveis fósseis sendo queimados. E vocês vão ver que aqui no Brasil acontece exatamente o contrário. A gente tem a parte de energia, ela não é tão alta. O que é muito alto é emissões de agropecuária aqui, porque a gente é um país, né, que movido pelo agro. Então, e a gente aqui tem muita biomassa, né, ou seja, lenha. Quando a gente queima lenha, é muito melhor do que queimar lenha proveniente de fonte, né, quando elas estão certificadas, enfim, é muito melhor do que queimar um combustível fóssil, como um diesel, como um óleo numa caldeira, por exemplo. Eu trouxe aqui um vídeo, é a última parte, prometo a última slide. É logo ali, na frente do paredão da Serra do Ouro Branco, às margens do Lago Soledade, em Minas Gerais, que a Gerdau planta suas sementes do conhecimento, formando crianças, adolescentes e educadores para a construção de uma sociedade mais sustentável. Em meio a uma natureza exuberante, o programa Gerdau Germinar encontra terreno fértil para desenvolver suas atividades, que têm como pilares a educação, o ambiente e a cidadania. Pioneiro na prática de educação ambiental, o programa nasceu em 1990, quando a empresa assume o compromisso de ser um agente para a formação de uma cultura sustentável nas comunidades da região do Alto Paraopeba. O que começou pequeno, atendendo poucas escolas dos municípios de Congonhas, Conselheiro Lafayette e Ouro Branco, germinou, ganhou raízes fortes e cresceu, e segue dando muitos frutos. Hoje, o programa ampliou o atendimento para os municípios de Itabirito, Moeda e Ouro Preto, e já contempla 150 escolas da rede pública e privada. Todo o trabalho é baseado em pesquisas científicas atualizadas e aplicadas a uma metodologia exclusiva, envolvendo escolas, comunidades e colaboradores da Gerdau. Em 2004, o programa passa a contar com o Biocentro, um espaço exclusivo para a prática da educação ambiental, que desde o início das atividades já recebeu mais de 153 mil estudantes. Acreditando que a percepção é o primeiro passo para a transformação, a experiência faz parte de todo o aprendizado de quem visita o Biocentro. Seja no caminhar pelas trilhas ecológicas, exercitando a interpretação ambiental, ou na passagem pela Praça dos Biomas, onde é possível estar frente a frente com 6 ecossistemas brasileiros a céu aberto, para conhecer na prática as suas características. No Biocentro, os visitantes ainda podem conhecer uma impressionante coleção de 2.000 ovos.
entrar na casa sustentável, construída a partir de rejeitos de minério de ferro, que torna real os conceitos de economia circular. Conhecer uma unidade de pesquisa com mais de 4.600 tipos de plantas, de 52 espécies diferentes, e visitar a Reserva Particular do Patrimônio Natural Luiz Carlos Jurovski Tamassia, com 1.247 hectares de área de preservação. Além da visita técnica, o programa Gerdau Germinar também realiza outras ações para a promoção de conhecimento e diálogo, que ao longo da sua história resultaram na formação de 50 mil agentes sociotransformadores e no envolvimento de 27 mil pessoas em cursos e oficinas. Ao completar 3 décadas do programa, a Gerdau se orgulha de alcançar a marca de 465 mil beneficiados e renova o seu compromisso com a sociedade de promover reflexões e aplicações práticas sobre as relações entre o ser humano e o ambiente, incentivando a mudança de atitude em busca da construção de um mundo mais sustentável. Gerdau. O futuro se molda. É muito legal lá, gente. Eu fui tem umas 3 semanas e é muito bonito. E esse fica em Ouro Branco, em Minas Gerais. E pena que é longe, né? Mas tem uma praça, eles comentaram da Praça dos Biomas, assim, que é justamente a gente consegue ter contato com todos os biomas ali. E, enfim, é uma experiência, e é um lugar muito bonito mesmo. Fica assim perto da serra. E é muito bacana ver que, né, as pessoas estão envolvidas com esse projeto, estão vendo ele acontecer, estão aprendendo na prática, né? Porque ali você aprende na prática. Tem a Ovolândia, né, bem interessante também, tem uma coleção ali. Então é muito legal. E tem a Casa Sustentável, que é feita como vocês viram aqui no vídeo, né, com rejeitos de mineração. Quer dizer, o que era resíduo, voltou ali, né, e virou uma casa. Então, muito bacana. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês. Foi ótimo. E é isso. Obrigada.